Capítulo 3, Seção 5, Martingale. Martingale é um tipo especial de processo estocástico adaptado. O processo estocástico adaptado, como a gente já viu, você pode pensar como alguma coisa do mercado financeiro, por exemplo, um valor de ação, juros, que pode ter alguma incerteza associada para o futuro, mas o valor do tempo, certo tempo N, é conhecido no tempo N. O valor no tempo N, se você está antes do tempo N, tem uma incerteza associada. Mas quando chega naquele tempo, você descobre. Então, isso é adaptado. E o Martingale é um processo que não possui tendência para subir ou descer, que pode ser antecipada. Então, a gente diz que o que você espera do valor futuro de um Martingale, ele já está no valor presente. Então, se você souber o S do tempo 3, digamos, se fosse um Martingale, você vai saber o que esperar dele para o futuro, o SN lá do futuro. E em linguagem de mercado diz que o futuro está precificado no seu valor presente. Então, o valor hoje ele está dizendo o valor do futuro. Em termos de fórmula, né? Então aquilo é a leitura, a interpretação, significado. A fórmula é dada por isso aqui, quer dizer, o processo estocástico adaptado é um Martingale se o MN, valor no tempo N, for igual à esperança condicional no tempo N do MN mais 1. Então, o que vai acontecer com ele amanhã que é incerto. Se você calcular a esperança condicional a tempo N hoje, já está no valor do MN. Tá? Então, isso é o presente é igual à expectativa de futuro. Tem a definição também de super-martingale e sub-martingale, que você transforma essa igualdade em desigualdades, em que o super-martingale, MN é maior ou igual, MN é menor ou igual, é um sub-martingale. Então a gente diz aqui que o presente é maior que a expectativa de futuro, isso é um super, e um sub é ao contrário. A linguagem é meio esquisita, mas ficou assim. O super não é que vai subir no futuro, o super vai cair no futuro. O presente é maior que a expectativa de futuro. Mas enfim, você tem essa definição de Martingale. E o Martingale está fortemente associado com ausência de arbitragem, justamente por isso, porque você não está antecipando o que vai acontecer no futuro. Essa é a nossa leitura dessa igualdade aqui. Tá? As propriedades do Martingale. O Martingale ele tem esse multi-step ahead que a gente fala, né? Porque na definição é só MN mais 1 aqui. Mas a propriedade é que se você botar um tempo futuro N qualquer, N maior que K, o MK vai ser igual a EK de MN. Então a esperança no tempo K do processo, qualquer tempo N futuro, qualquer um, não precisa ser só o K mais 1, K mais 2, K mais 3, até o tempo final, vai ser igual ao próprio MK. E isso aqui, se você botar o K igual a zero, você vai obter isso aqui, M0, que é o valor do Martingale no início do processo, é igual a E0. E0 é a própria esperança. Então vai dar a esperança de MN. Para todo N. Significa que, em particular, que para o Martingale a média é constante. Que é a esperança de MN para qualquer N é igual a M0, que é uma constante. Então o Martingale não varia a média. E além de ter essa propriedade aqui. A prova disso aqui é só usar a propriedade da torre, tá? Porque você tem que, pela definição, que MN mais 1 é N menos 1 de MN. Então, se você aplicar EK dos dois lados, ganha o menor índice, né? Então, o menor índice é o K é menor que N, e você vai ficar com isso aqui, e aí você vai reaplicando essa propriedade várias vezes. Então, pela torre, você vai ter, por indução para trás, que o EK de MN é igual a MK. É só ver com atenção esse argumento, mas é essencialmente isso. E o segundo eu já falei antes, que é a definição de E0, né? Então, você tem alguns exemplos de martingales que já apareceram, que é você pegar o valor da ação e descontar pelo tempo, o valor descontado da carteira e o valor descontado da opção. Então, todos eles são exemplos de martingales e é só fazer as contas aí e você vai verificar isso.
Então, eu estou provando aqui explicitamente, depois vocês dão uma olhada aí no livro, é uma repetição de argumento aí que a gente já viu. Quando você calcular a esperança condicional aqui, a gente fez essa conta, inclusive, na outra parte. Do Sn sobre 1 mais R elevado a n vai ser igual ao próprio Mn. Então, Mn vai ser o martingale, o valor da ação descontado. Novamente, aqui eu faço uma observação rápida. Se você olhar... Desculpa, é um martingale sobre a probabilidade neutra risco. Isso é importante, é fundamental. Se você olhar sobre a probabilidade usual, o valor descontado não vai ser um martingale, aí eu faço alguns comentários sobre isso, na verdade vai ser o submartingale. Que é aquela história que a gente já sabe que, pela probabilidade real, a gente espera um crescimento no valor da ação, né? E não se manter, porque senão não valeria a pena comprar ação. Isso foi parte de exercício, inclusive. Aqui eu provo que a opção descontada é um martingale, também segue da fórmula. Se você olhar a fórmula que a gente deu para o valor de Vn, vai dar exatamente isso, é uma consequência. E vai ter uma consequência muito importante isso, que vai te dar essa fórmula explícita para o cálculo do valor da opção. Tá? Porque a gente tem que o Vn é n de Vn sobre 1 mais R, n menos n. E, em particular, se você botar n igual a zero, aqui e aqui, você obtém essa fórmula aqui do valor da opção. O valor da opção no tempo zero é a esperança sobre a probabilidade de neutra risco dos valores finais descontados. Essa fórmula aqui ela é muito, muito, muito importante. Tá? E a gente vê ela da seguinte forma. Você está aqui no tempo zero. Aqui no tempo final, a opção pode ter vários valores possíveis, que é o momento de execução do contrato aqui. Aí você pega esses valores todos, desconta pela taxa de juros, divide por 1 mais R elevado a n, aí você vai trazer esses valores que estão no tempo n para o tempo presente aqui. E aí você calcula a média deles. Então, na prática, é pegar esses valores todos, descontar e fazer a média pela probabilidade neutra risco. É isso. Isso vai ser importante lá para o chamado método Monte Carlo, que a gente vai aprender na parte de simulação numérica, a como calcular a opção usando o método de Monte Carlo. A prova disso é que isso aqui é um martingale, que a gente viu anteriormente. Então, se isso é um martingale, você tem que Vn sobre 1 mais R elevado a n é igual a n til de Vn sobre 1 mais R elevado a n. Isso aqui é o multistep. Você vê que aqui eu botei o tempo, não o tempo n mais 1. Eu botei já um n grande, que é maior que esse nzinho aqui. Então, pela multistep, fica dessa maneira. Então, agora multiplicando, botando esse termo aqui, 1 mais R elevado a n para dentro, multiplicando para o lado de cá, vai dar essa subtração de n aqui na fórmula, tá vendo? E aí você vai ter a fórmula para o valor da opção. E o resultado segue. Essa fórmula pode ficar mais bonita ainda se você definir o processo descontado, que é essa estrela aqui, é uma notação padrão que se usa. Então, Vn estrela, você divide, e aí essa fórmula ela fica mais bonitinha assim, que o Vn estrela é n til de Vn estrela grande, tá vendo aqui? E a mesma coisa você pode fazer com relação ao valor da ação. Ou ainda, você pode introduzir essa notação aqui, que a gente usa na parte de modelo de taxa de juros, que é dn, é o processo de desconto, que é 1 mais R elevado a n. Então, quando você multiplica esse dn por alguma coisa, você está descontando a tempo n. Dessa forma, essa forma que eu tinha posto aqui, ó, você substitui isso aqui por um dn, vai ficar assim, V0 é igual a E til dn grande Vn. É uma fórmula bem sucinta para a mesma coisa. Isso tudo é uma preparação, no caso, para permitir, por exemplo, que os juros possam depender dos lançamentos. Vai ficar a mesma fórmula também. Tá? Então, essa fórmula aqui ela tem duas importâncias, pelo menos. Uma é generalizar para juros que pode depender do tempo, e a outra a gente vai ver na simulação de Monte Carlo. Fazer a releitura aqui dessa fórmula. Então é muito importante assimilar isso. Tá? Aqui nessa parte final, voltando à carteira autofinanciada, para uma carteira autofinanciada você tem o seguinte, suponha que você compre gama N ações. Esse gama N não precisa ser o delta N, por isso que eu estou chamando de gama N.
Suponha que você compra gama N ações. Aí como é que fica a carteira autofinanciada? É o valor que você tinha no tempo anterior. Você comprou gama N ações ao valor SN. Então você tem que subtrair isso da sua carteira inicial, que era gama N, comprou ações. Aí isso aqui é o que ficou em dinheiro. Então vai render 1 mais R até o tempo N mais 1. E as ações gama N que você comprou agora vão valer SN mais 1. Então, a sua nova carteira, YN mais 1, que é uma carteira autofinanciada, gerada a partir do YN, obedece essa equação da riqueza aqui. E aí a gente tem o lema que a carteira autofinanciada descontada é um martingale. Então, ou seja, o YN sobre 1 mais R elevado a N é um martingale. Isso aí vai seguir das propriedades, vamos fazer aqui com cuidado. Se eu pegar o YN mais 1 e dividir por 1 mais R, eu vou olhar aqui na equação, YN mais 1 é dado por essa equação aqui. Então, se dividir por 1 mais R, aqui some, e aqui vai dividir por 1 mais R. Então, vai ficar gama N SN mais 1 sobre 1 mais R, essa parte aqui, e aqui sumiu 1 mais R que multiplicava isso. Agora você tem a esperança condicional disso aqui. Você usa a linearidade da esperança condicional, então a esperança condicional desse primeiro termo, mais a esperança condicional do segundo termo. Esse segundo termo aqui, todo só depende do enésimo lançamento. Então, você pode usar a propriedade de foco, tirar para fora, e aí a esperança condicional vai sumir. Aí você vai ficar com isso aqui. Para essa parte aqui, o gama N, mesma coisa, também depende do enésimo lançamento. Então, você pode tirar para fora. Então, vai ficar aqui fora e vai ficar isso aqui. Agora, usando o fato que o SN é um martingale, sobre a probabilidade de neutral risco, SN sobre 1 mais R elevado a N, então isso aqui vai ficar igual ao próprio SN. Então vai ficar gama N SN e aquele outro termo. Então isso vai cancelar com isso, vai ficar igual a YN. Então com isso a gente vai ter que o YN sobre 1 mais R elevado a N é um martingale, ou seja, a carteira autofinanciada descontada pela taxa de juros é um martingale sobre a probabilidade de neutral risco. E essa é a importância que todas as carteiras, se uma carteira começa valendo zero, em particular, todas as carteiras vão ter média zero também, no futuro, né? Então, isso impede a existência de arbitragem, garante a ausência de arbitragem, né? E isso aí independe da maneira como foi montada a carteira. Decorre só do fato dela ter sido autofinanciada. Nessa parte final, a gente vai falar sobre o martingale mais importante de todos, que é o chamado passeio aleatório, o Symmetric Random Walk, também conhecido como caminhado bêbado, que é uma versão discreta do movimento browniano no processo de Wiener, que é uma das coisas mais importantes em finanças, por isso que é um assunto importante aqui que eu vou apresentar agora. Como é que é isso? Você começa com W0 igual a 0, o processo, joga uma moeda e decide. Se der cara, você soma 1. Se der coroa, você subtrai 1. É simplesmente isso. Então começa do 0, vai somar 1, soma 1, soma 1, subtrai 1, soma 1, subtrai 1, de acordo com os resultados dos lançamentos. Como é que a gente escreve isso bonitinho? A gente define um processo XJ que vale 1 ou menos 1, dependendo se o lançamento for cara ou coroa, o Jésimo lançamento. XJ vale 1 ou menos 1. E com probabilidade meio de acontecer cada coisa. E aí o processo aleatório é você somar o resultado desses lançamentos. Então, somatório de XJ, J igual a 1 até N. Então, você está somando uns e menos uns de acordo com o resultado dos lançamentos. Isso faz o WN. E ele começa com valor 0. Esse é o Symmetric Random Walk, ou passeio aleatório. Eu botei no gráfico aqui, fiz alguns lançamentos, lancei a moeda algumas vezes e dei caminhos. Por exemplo, está aqui o caminho azul, caminho vermelho, caminho preto. Então, dependendo se deu... Aqui você vê que começou dando coroa, aí deu cara, coroa, desceu, cara, subiu, coroa. Aqui, como deu mais coroa, ele foi descendo mais. Aqui foi meio empate, aqui um pouco mais de cara, aqui um pouco menos. Aqui deu mais cara no início do que umas descidas menores, mais subida. Enfim, você tem 3 caminhos aí. A gente chama de runs, de rodadas, né? Eu joguei uma sequência de moeda e vi o caminho que percorreu. Aqui embaixo eu coloco já numa escala maior, de 1000 lançamentos. E aí você tem, os passos são menores aqui, né, na escala. Tá vendo? Aqui é menos 30 até 30. E olha como é que parece já com o índice do mercado financeiro. Então, por isso que o Symmetric Random Walk, o WN, processo de Wiener, que é a aproximação do processo de Wiener, ele é importante em finanças.
Aqui o tempo poderia ser cada lançamento um segundo ou metade de um dia, enfim. É isso que a gente vai fazer no capítulo de simulação, que é o próximo. Então esse é o Symmetric Random Walk. Isso aqui vai ser um exercício que eu vou passar para vocês, que é a propriedade do passe aleatório, que é o martingale, tem média zero e a variância é N. Tá? Então com isso eu fecho aqui essa sessão.